Olá, bom dia. Uma resolução da Anatel permite que as operadoras ofereçam menos velocidade no pacote de dados do que o usuário contratou inicialmente, desde que a média mensal não fique abaixo de 80% do pacote. A Andréia trabalha o dia todo no computador, por isso contratou um pacote com 120 megabytes de velocidade. O que ela não sabia é que a operadora poderia entregar menos do que isso. Entre aspas, um roubo ao consumidor. A pessoa trabalha para pagar aquele tanto de internet e não recebe. Eu estou pagando um serviço que eu não estou recebendo, que eu não estou utilizando. Isso é errado. Uma resolução da Anatel permite que as empresas ofereçam 40% da velocidade do pacote em alguns horários. A média mensal não pode ser menor do que 80%. Com a internet móvel, as regras são as mesmas. A diferença é que o consumidor contrata um pacote por dados e não por velocidade. O grande problema é que o celular precisa de uma infraestrutura que tem deixado a desejar. A nossa infraestrutura, ela está com uma infraestrutura muito antiga. E as empresas de telecomunicações têm que passar a atualizar isso nos grandes centros. Falando dos lugares mais afastados dos grandes centros, aí a questão é de investimento mesmo para chegar lá ao devido sinal, né, para o consumidor, para o cliente. Sem velocidade e com sinal instável, pode vir prejuízo. Ela sempre trava quando eu preciso entrar numa página onde eu preciso achar sei lá, procurar um link, e aí ele fica processando, e aí a página cai, dá erro. Quando isso acontece, o seu celular envia dados para a operadora, mas não recebe de volta. O site que você tenta abrir ou o vídeo que você quer assistir não carregam, mas o seu pacote de dados está sendo consumido. É como se você pagasse por um produto e recebesse em troca uma sacola vazia. Para piorar, quando se gasta todo o pacote de dados, a operadora corta o sinal e o usuário fica sem internet. Alguns aplicativos, como o EAQ da Anatel, medem a velocidade de conexão. É muito importante que os consumidores, caso se sintam lesados e não tenham seus pleitos atendidos junto às operadoras, que eles formulem essa reclamação à Anatel, porque essa é a forma mais segura de fazer com que o seu pleito seja atendido. E agora o agronegócio, a escassez de chuva desse ano prejudicou a safra de café. A estimativa é que a produção seja menor do que a estimada pela Conab no começo do ano, que projetou uma colheita entre 50 e 54 milhões de sacas de 60 quilos. Inverno muito seco, calor em excesso e até chuvas volumosas são fatores que prejudicam a safra de café. Esse ano, a estimativa é de que a safra não alcance os índices esperados, graças a alguns desses fatores, segundo esse pesquisador. Cada ano a gente vê que o clima tem algumas pequenas variações de uma época para outra. E esse ano a gente teve um inverno muito seco. O que é isso? Normalmente as lavouras de café precisam de uma chuvinha durante o inverno para que ela não sinta tanto e ela tenha uma boa recuperação nessa época agora que vai retomar a época da florada, que a gente chama, que é o reinício de uma safra que vai ser colhida no ano seguinte. E o que aconteceu? Com esse inverno muito seco, muitas lavouras já estavam com danos significativos na planta, desfolhando e já com reflexo de dano na potencial de safra do ano seguinte. Então os produtores estavam muito preocupados, vendo que as lavouras deles já não iriam produzir mais o que eles esperavam para o próximo ano. E a gente teve essa felicidade agora de ter uma chuva de uma intensidade excelente e bem distribuída, de maneira que o solo absorveu em um volume acima do esperado. Aqui na Fazenda Experimental, em 2 dias, nós tivemos 70 milímetros de chuvas aqui. Isso daí, para este momento, é interessantíssimo, visto que esse volume vai induzir uma floração muito homogênea. E o que vai acarretar isso? No ano que vem, a safra que será colhida não vai ser aquela safra com muita heterogeneidade de frutos. Ou seja, uma florada homogênea é garantia no ano que vem de uma potencialidade de ter frutos homogêneos no mesmo estágio na hora da colheita. Então o produtor vai ter mais facilidade para fazer uma qualidade melhor do que neste ano agora que a gente encerrou essa safra agora.
Apesar das chuvas dos últimos dias, ainda é cedo para a previsão da safra para o ano que vem. Nós tivemos uma anormalidade climática há 2 anos atrás, que nós tivemos uma florada muito estratificada e floradas muito tardias. Então muitos produtores não conseguiram colher todo o café a tempo, tiveram frutos ainda não formados, agora nesse momento que estão verdes ainda, muitos frutos formados muito precocemente que caíram no chão e se perderam. Ou seja, além de ser uma safra, além do que foi uma safra de ano de baixa, o produtor ainda teve uma frustração sim, principalmente em função da intensidade dessas anormalidades na sua fazenda. Ou seja, se ele teve muita florada picada, muito cedo e muito tarde, ele perdeu o fruto e não fechou aquela previsão de safra que ele tinha programado. Agora você já mencionou, mas queria que você reforçasse para a safra 2020, essa pequena quantidade de chuva aí dos últimos dias vai ajudar em muito então na próxima colheita. É muito importante lembrar, nós estamos agora no primeiro dia. Vão ser mais 7 meses até esse fruto estar pronto. Mais de 7 meses ainda até ele maduro. Ou seja, tem muita coisa para acontecer. Nós começamos bem agora. Algumas lavouras já sofreram danos. Essa daí. Mas pelo volume de chuva agora, nós tivemos uma florada bem homogênea. Porém, tem muitos momentos fenológicos que são momentos que precisam de chuva, precisam de temperatura, tem muita coisa para acontecer até junho do ano que vem. Então a gente tem que esperar, aguardar antes da gente ter uma afirmação 100% positiva. Cadastramento biométrico. A votação por biometria será obrigatória em quase 5 mil municípios do Brasil em 2020. Porém, um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral revela que 27% dos eleitores ainda não realizaram o cadastro biométrico. Em Paracatu, noroeste de Minas, apenas 32% dos eleitores realizaram o cadastro. Realidade que pretende ser mudada pelo cartório eleitoral. A biometria é uma tecnologia que vem sendo adotada pela Justiça Eleitoral desde 2008 para dar mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Mas, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, 107 milhões de eleitores fizeram cadastro biométrico. No Brasil, há 146 milhões de eleitores e a meta do TSE é que a votação com biometria seja obrigatória em todo o Brasil nas eleições de 2022. Um levantamento mostrou que em 2020, quase 5 mil municípios brasileiros terão cadastro biométrico obrigatório para a votação. Minas Gerais é um dos estados que tem o menor percentual de pessoas cadastradas e em Paracatu a situação não é diferente. Por aqui, apenas 32% da população realizou o cadastro biométrico que vem sendo feito desde 2017. Por enquanto, nós ainda não estamos na lista da obrigatoriedade da revisão biométrica, mas com certeza nós entraremos brevemente, porque o TSE tem uma meta de até 2022 ter todo o eleitorado brasileiro recadastrado. O cadastramento começou em Paracatu no ano de 2017. Até o momento, nós conseguimos cadastrar 32% do eleitorado da cidade. Ainda há muito o que fazer, né? Há aproximadamente mais de 60% do eleitorado para ser cadastrado. E nós temos aí 2 anos para fazer esse trabalho todo. Então, a gente está iniciando o cadastramento por bairros. O primeiro bairro a ser chamado foi o bairro Paracatuzinho. Os meses de outubro e novembro vão ser dedicados ao recadastramento dos eleitores que moram no bairro Paracatuzinho, mas a procura ainda tem sido pequena. Acho que o eleitorado ainda não despertou para essa obrigatoriedade. Certo, mas pessoas de outros bairros, elas podem vir também ou o momento é só para o bairro Paracatuzinho? Não, as pessoas de outro bairro também podem vir. Nós estamos dando ênfase em convocar os moradores, né, os eleitores que moram no bairro Paracatuzinho. Mas o eleitorado da cidade todo deve fazer o cadastramento biométrico. Como nós estamos querendo agilizar o trabalho para o ano que vem, que é ano eleitoral, então nós iniciamos pelo bairro mais populoso, né, que é o bairro Paracatuzinho. E aguardamos ainda no mês de outubro e novembro conseguir atingir a nossa meta, que é recadastrar os eleitores desses bairros. O eleitor que se recadastrar, fizer o cadastramento biométrico, ele já vota na eleição do ano que vem, já com a identificação biométrica. Isso facilita o processo?
Isso traz segurança ao processo eleitoral, acaba com aquela situação de o eleitor que morreu votou, uma pessoa votou no lugar de outra, né? Então, a identificação biométrica do eleitor é segurança para o processo eleitoral. Sem contar que hoje em dia a gente tem identificação biométrica nos bancos, no comércio de maneira geral. Então, é o avanço da tecnologia, né, que obriga a gente a trabalhar de maneira mais segura, né? O cartório eleitoral está funcionando na Rua Tupis, número 172, na rua atrás da Escola Polivalente. É uma casa que tem muro de pedra, né? E nós funcionamos de segunda a sexta-feira, de meio-dia às 18.